episódio número 8 do EGCast, Acidente de Trabalho em Casa. Bom, nesse episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre esse caso isolado e curioso que aconteceu em 2007, mas por alguma razão só apareceu agora na mídia, né? E de uma empregada, né? Uma empregada da Avon que sofreu um acidente de trabalho em casa, mais precisamente na escada da casa dela. E, segundo ela, estava indo para o trabalho, realizar o trabalho, né? Que é o trabalho de vendedora. E por esse motivo ela entrou com uma CAT, né, no INSS, e essa CAT foi aceita. Ela conseguiu o auxílio do INSS, né, auxílio alegando que ela não poderia trabalhar, né, que ela tinha sofrido um acidente. E só que tem um porém. Essa emissão da CAT, ela ocorreu depois do acidente, né, porque o acidente ocorreu em setembro de 2007. E depois disso ela ficou afastada, né, recebendo auxílio-doença até janeiro. Ok, até aí tudo bem, no emprego ainda. Mas em fevereiro ela foi demitida, né, demitida pela empresa. Logo, após ser demitida, em março, ela, por conta própria, muito importante frisar isso, por conta própria, emitiu a CAT no INSS. E a CAT deferiu isso, né, o INSS deferiu a CAT, né, concedendo a ela o auxílio-doença. Por causa de fratura comprovada, ela fraturou o pé. Beleza. Aí depois disso, depois de ter dado entrada no INSS, ela entrou com ação na Justiça do Trabalho. E ela alegou simplesmente que ela não poderia ter sido dispensada por direito à estabilidade provisória de 12 meses, né? Tá na lei isso. Em virtude do acidente de trabalho, né? A pessoa, quando ela sofre acidente de trabalho, ela não pode ser dispensada nos próximos 12 meses, né? Quando é caracterizado o acidente de trabalho, né, quando ele é submetido ao INSS. Então a pessoa ganha ali 12 meses de estabilidade, né, porque o acidente de trabalho, a caracterização dele é muito, muito simples, né, que ele ocorre no exercício do trabalho, né, independente do local. Beleza, foca isso. Isso é a caracterização que está na lei, eu só estou lendo essa parte. E independente do local em que ele é executado. Isso pode ser, inclusive, causar redução temporária da capacidade do trabalhador. E nesse caso, de fato, houve uma redução da capacidade do trabalhador. Ela quebrou o pé, fraturou o pé. Mas em casa, né? Nesse caso, da casa dela. E esse caso todo é muito curioso, porque ela realmente ganhou a causa. A Avon, ela foi indicada a pagar exatamente R$20 mil para ela em danos morais, né? Pela CAT que ela mesma abriu um mês depois de ter sido mandada embora e quase ali, um bom tempo depois do acidente em si ter acontecido. E fora isso, eles vão ter que pagar ela ainda 1 ano de salários em consequência da estabilidade, né? Porque ela alegou que possuía de fato a estabilidade e a empresa mandou ela embora. Então, além dos R$20 mil que a Avon vai ter que pagar para ela em indenização de danos morais, né, que é um caso, a Avon ainda vai ter que pagar 12 meses referente ao salário dela, né? Corrigido a inflação, claro, né? Porque ela então não é o salário daquele ano, ou não é, não sei bem como funciona essa parte, para ser sincero, mas enfim, 12 meses de salário ainda, fora os 20 mil. Então é muito importante que a gente se atente a isso, talvez seja por isso que essa matéria tenha aparecido agora, ou reaparecido, né? Porque a gente tem tempo, né, de home office, né? Muita gente está em trabalho home office, né? E tem um problema nisso aí, um problema em questão de legislação, né? Porque a nossa legislação, ela não contempla o trabalho, né, o home office, é uma coisa muito nova. É novo para todo mundo, né? É mais novo no Brasil, claro, né? Porque a gente ainda não chegou nesse nível de desenvolvimento para poder, sabe, fazer o home office vir para ficar, por vários motivos. Mas o principal deles é que a gente não está acostumado, não é da cultura do brasileiro trabalhar de casa. Isso é uma cultura começou bem na Europa ali, vai demorar um pouco para chegar para a gente. Então, como que é tudo muito novo, né? Essa história de home office, a gente não tem uma legislação eficiente, né? Porque o direito ele trabalha no ato, né? Depois que acontece. Então, precisa acontecer uns casos desses, né? Extremamente mirabolantes, né? Quem é da segurança entende que isso foi uma coisa muito fora da curva, né? Nunca vi, eu pelo menos nunca vi o trabalhador entrar com a CAT no INSS, é uma coisa nova para mim, e ganhar a causa, ganhar o auxílio-doença no INSS, né? Um órgão que é
bem rígido para esses assuntos de auxílio-doença, né? Pelo menos na região de Minas Gerais, né? Eu falo com propriedade apenas no estado de Minas Gerais, né? Eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas em Minas Gerais é muito difícil, cara, você conseguir auxílio do INSS por vários motivos, entendeu? Tem por exemplo, um histórico de família mesmo, né? De parentes que tinham dores fortíssimas na coluna, né? Devido a um fraturamento da coluna, e esse fraturamento da coluna ocorreu ainda durante o trabalho, né? Embora seja um trabalho informal, né, sem ser de carteira assinada, ocorreu durante o trabalho, e mesmo assim ele foi uma luta, cara, para conseguir o auxílio, porque não conseguia achar nexo, né? Teve vários problemas com o INSS por causa disso. Então, isso em Minas Gerais. Então, para mim é um pouco de loucura, cara. É diferente isso. Eu nunca tinha visto o INSS concedeu auxílio-doença com base nisso, entendeu? De acordo com a lei, tá correto, né? O acidente de trabalho é aquele acidente que ocorre quando o trabalhador vai exercer o seu trabalho, não importa o local. No caso, ela estava trabalhando em casa, né? Fazendo home office, como revendedora da Avon. Foi sair ou foi chegar em casa, não se sabe. Fraturou o pé na escada e conseguiu, né, após ser demitida, o auxílio-doença e entrou com o processo contra a empresa, né? E isso é muito interessante isso, porque ela entrou com um processo de danos morais, né? Porque a empresa mandou ela embora, ela sendo que ela devia estar com a estabilidade de 12 meses, perdão. Mas a empresa, ela alegou que ela foi mandada embora, mas ela tinha perfeitas condições de trabalhar. Só que não é assim que funciona, né? Se fosse mesmo caracterizado um acidente de trabalho, né, a empresa, creio eu, se a própria empresa tivesse caracterizado isso como um acidente de trabalho, aí é que entra a parte, né, do texto de segurança eficiente, né, aquele que não tem medo de abrir CAT, né? Se ele tivesse visto essa situação lá em 2007 como um acidente de trabalho, ele teria evitado, né, esse processo todo. Porque se ele tivesse aberto uma CAT na época, logo já teria estado disposto, né, que ela sofreu um acidente, estaria caracterizado como acidente de trabalho, e ela teria direito aos 12 meses de estabilidade. Ou seja, ela não poderia ter sido mandada embora. Eu tenho certeza que a Avon, ela não se atentou a isso, né? É uma empresa muito descentralizada, né? Como falaram ali, ela não tinha nem escritório físico, né, na cidade da senhora que entrou com o processo, né? Que é Belém do Pará. Esqueci de mencionar, isso foi em Belém do Pará. Beleza. E caso tivesse sido caracterizado a CAT, né, tivesse emitido a CAT, saberia-se de antemão que ela não poderia ser mandada embora, logo ela não tinha com que processar ela, né? Porque não ia ser mandada embora, ela ia continuar com os 12 meses de estabilidade dela e tudo bem, tudo tranquilo. Caso não encerrados os 12 meses, a empresa tinha total liberdade de mandar ela embora. Aí ela não teria nenhum recurso, né? Bom, o episódio de hoje foi isso. Eu vou deixar a matéria aqui embaixo, né, do site que eu peguei. É uma matéria que saiu agora no finalzinho do mês de abril. Eu achei bastante interessante, é bem legal a gente pegar esses temas novos, assim, de novidades que vêm em virtude da pandemia, porque a pandemia, ela alterou completamente o modo de se fazer segurança, né? De fazer segurança do trabalho. Não só pelo foco, né? Pelo foco dobrado em proteção respiratória, mas nesses miúças que a gente só vê quando acontece, né? Como o home office. Eu falei que o Tech Segurança poderia ter evitado isso emitindo a CAT, mas eu não acredito que eu, né, trabalhando para a Avon, em 2007 isso, cara. Em 2007 teria emitido uma CAT. Eu não acho que eu faria isso também na época. É porque a situação era outra, etc. E isso de home office na época já era... Se é novo hoje, né, com tanta gente obrigada a fazer home office em virtude da pandemia, antigamente era muito pior, né? Por hoje é isso. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí, que estão aparecendo no Anchor. E é isso. Até uma próxima.